O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Hey, hey, Olá pessoal, eu sou Ângelo Torres e eu quero dizer que para mim é um prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês em Cabo Frio. Ministramos hoje aqui no Ministério Teu é o Reino, foi uma bênção, o poder de Deus se fez presente aqui nesse lugar. Foi uma bênção poder compartilhar também aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Prazer enorme estar com vocês aqui. Ô Ângelo, quanto tempo de carreira? Então, eu tenho 22 anos de música. Nesses 22 anos passei muito tempo tocando com outras pessoas, fiz parte de vários ministérios. Toquei com Kleber Lucas, com Cláudio Claro, com Aline Barros, com Oficina D3, com o Ministério Toque no Altar, Álvaro Tito, Trazendo a Arca e muitos outros. De 2010 para cá, Deus começou a me incomodar ao meu ministério solo. Eu já vinha gravando alguns CDs antes, mas de 2010 especificamente até hoje eu tenho seguido meu ministério solo, que é esse ministério, esse trabalho que você tem visto aqui. E Deus tem direcionado, tem sido uma bênção. Como é que você tem percebido esse mercado gospel? Ainda que seja um mercado fonográfico, mas como você tem percebido? Porque você falou que você tocou com o Cláudio Claro, Tabernáculo de Davi, é uma época, né, quase clássica do louvor, uma época mais inocente, né, no termo da indústria cultural de massa. Sim. Como é que você percebe essa época e os dias de hoje? Quais são as diferenças, se há pontos negativos e positivos? Eu acho que é uma época assim, muito delicada. Eu acho que a igreja precisa ter uma postura muito firme. A igreja, a liderança da igreja no Brasil em si precisa ter uma postura muito firme em relação a algumas coisas. A gente não transformar a adoração com a nossa música em apenas show, em apenas espetáculo. Deus não está à procura disso. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perdendo um pouco o foco da adoração. Então, eu acho que Deus ainda preserva, ainda existem pessoas assim que adoram a Deus, existem muitos adoradores no Brasil, pessoas assim que entregam a sua vida, que vivem, que pagam um preço de oração, de busca, de clamor ao Senhor, de estudo da palavra, para que Deus possa estar abençoando a nossa nação. Agora é um momento muito peculiar, é um momento que a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa ter muito cuidado e precisa cuidar bem dessas pessoas, dessas preciosidades, dessas pessoas que fazem música. Eu acho que Deus tem planos muito grandes, mas é uma pérola que precisa ser muito bem cuidada pela liderança da igreja. A gente tem visto que, no quesito adoração, a indústria cultural de massa, que está investindo no mercado gospel, né, porque quase metade da população brasileira já é evangélica, então isso acaba causando também uma saturação, né, porque você tem aquele produto que para atender o mercado, ele acaba sendo um pouco posterizado, um pouco compactado, e como você já vem de uma escola que é anterior a isso, né, e você acaba vendo algumas fraquezas nesse sentido. E que você não acha que é uma hora de retornar mais a essa adoração? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem, inclusive a gente tem conteúdo para isso. A gente tem músicos excelentes, cantores excelentes, compositores excelentes. Quando eu digo que a igreja precisa cuidar muito bem disso, é exatamente nesse sentido, da gente não transformar a adoração numa coisa apenas mercadológica. Então a gente precisa filtrar e saber escolher bem o que se toca no momento do louvor, por exemplo, músicas que tenham qualidade, músicas que tenham profundidade teológica, músicas que realmente adoram ao Senhor, mas que não tenham um apelo tão comercial. É nesse sentido que eu acho que a igreja precisa de cuidar muito bem disso. Escolher muito bem o que se toca, escolher muito bem o que se faz, quem se chama, porque existe muita gente séria. E existe muita gente com capacidade que quer fazer isso. Muita gente que quer levar a música cristã a sério, a música que adora a Deus a sério. Eu acho que a gente está num caminho que Deus tem planos muito grandes, eu acho que vale a pena. Por falar nesse caminho, como é que está o seu ministério? Você falou que em 2010 para cá você teve um chamado do Senhor para investir no seu ministério. Como é que tem sido 2010 para cá? Muito bom, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus a cada dia. Né? É muito diferente quando se toca em outros ministérios, depois você para tudo e você começa o seu ministério solo. É como se tivesse um abismo nisso tudo e você recomeçasse. Eu tinha uma vida de músico, tocando com todo mundo e gravando, enfim, era uma vida que eu gostava muito, que Deus me abençoava muito. A partir do momento
que eu começo a viver do meu ministério e Deus começa a me desafiar e eu começo a depender de Deus a cada dia. Aí você vive uma vida de dependência de Deus a cada dia, porque você não sabe o que vai acontecer. E tudo depende daquilo que Deus está te dando diariamente, do maná que Ele está te dando diariamente. Então é uma vida de dependência dele, mas Ele tem honrado e tem sido bênção de Deus. De 2010 para cá eu tenho vivido muitas coisas muito boas. A gravação do meu DVD foi um marco assim na minha carreira, que Deus me presenteou. E eu tenho vivido assim, esse sobrenatural, eu tenho vivido esse tempo muito, muito gostoso na presença de Deus. Para encerrar, uma palavra para o Ministério Teu Reino, para os irmãos. Poxa, a gente terminou aqui e a gente já fica com saudade, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, de estar com a igreja, de conhecer a igreja, de ver. Foi um prazer muito grande, eu já estou com saudade da igreja, é muito bacana a motivação do pessoal para adorar. A gente viu que muitas dificuldades aconteceram hoje, mas Deus ele é Senhor em tudo, Deus ele é soberano em tudo. E foi uma bênção, derramar de Deus, assim, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que é abençoadora, uma igreja que entende quem ela é e quem o Senhor é. Eu já estou com saudade, fico feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Um prazer muito grande. Valeu. O Senhor é minha luz, a minha salvação.